A gente queria saber se você sabe o que é mediação. Não sei Não? também. Mas você tem alguma ideia do que seja? Mediação? Depende em que contexto você quer dizer mediação. Não, fala o que você acha. Mediação, quando você media uma relação entre uma pessoa e outra, talvez, nesse sentido, eu penso nessa palavra. A mediação ela é um método de resolução de conflito alternativo que ela visa resolver conflitos de uma maneira mais rápida e evitando um processo que o processo judicial atualmente ele é muito demorado e tem é muito formal, algo muito engessado, e a mediação é algo mais aberto para você resolver a situação de uma maneira mais amigável e abrir portas para relações futuras. Por exemplo, se você tem um problema com alguma pessoa que é uma amiga sua, um conhecido, algum familiar. Tem vários desses casos de sucesso que são entre familiares. Assim, Isso. Né? É. A minha família está envolvida em uma situação desse sentido, então eu acho que é uma coisa que deve ser frequente nesse meio. Não sei exatamente. É bem usado justamente por isso, porque você não precisa ter um processo árduo, difícil e muito demorado. Então a mediação ela vai ajudar porque ela vai resolver na conversa ao invés de ter que um juiz resolver. E daí você pode mostrar seu ponto da história, eu mostro o meu. É algo bem mais dinâmico. Parece interessante, porque muitas vezes nesses conflitos que se estabelecem entre pessoas próximas, amigos, familiares, justamente por essas pessoas querem evitar conversar, assim, resolver no diálogo, através da linguagem, elas buscam justamente direta a solução jurídica para evitar ter que entrar em contato com essa outra pessoa. Então parece Mas interessante essa proposta. isso quebra isso porque justamente você vai conversar com a pessoa e você vai resolver na conversa. E daí, num futuro próximo ou distante, você ainda pode manter relação com a pessoa. Sim. Sem ficar aquele clima chato, pesado, assim, sabe? Cara, parece uma solução bem interessante. Bem interessante mesmo. Valeu aí. Seria isso? Obrigado. Você sabe o que é mediação? Mediação? Mediação, ou tem alguma ideia do que seria? Mediação seria você entrar em um acordo, senso comum sobre alguma decisão. Como vimos no vídeo, muitas pessoas não têm conhecimento ou têm um conhecimento muito vago sobre a mediação. A mediação é um método de resolução de conflito, onde as pessoas tentam resolver seus conflitos de forma amigável, sem precisar de um juiz para tomar uma decisão. A Lei de Mediação é a Lei número 13.140 de 2015. Ela também pode ser encontrada no novo Código de Processo Civil, com a Lei número 13.105 de 2015. Além disso, existe uma resolução, a Resolução 125 do anexo 3º do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, editou o Código de Ética dos Conciliadores Mediadores, para fazer uma observação de que é obrigatório assegurar o desenvolvimento de política pública de tratamento adequado dos conflitos e a qualidade do serviço da conciliação e mediação enquanto instrumentos efetivos de pacificação social e da prevenção de litígios. Existem alguns princípios que regem a mediação, algumas características que são atribuídas à mediação. A primeira delas, que podemos destacar, é a imparcialidade. Ela se encontra lá no artigo 5º, parágrafo único da Lei de Mediação, e ela diz sobre a imparcialidade que o mediador ele deve ter sempre quando for fazer uma sessão de mediação, né, com os terceiros que estão alheios ao conflito. O segundo princípio é usado a isonomia entre as partes. A isonomia entre as partes é uma extensão do princípio da imparcialidade, onde ela busca sempre o tratamento igualitário entre os envolvidos, tanto no momento de fala quanto na oportunidade de se expressar, entre outros. Outro princípio que vale destacar também é o princípio da oralidade. Ele está presente nos artigos 30 e 31, também da Lei 13.140, e o artigo 166 do Código de Processo Civil, e ele estabelece que a mediação ela ocorrerá a partir do diálogo entre os sujeitos, onde não haverá registro ou gravação do procedimento.
O princípio da informalidade está previsto no artigo 166, parágrafo 4º do Código de Processo Civil. E ele diz que, durante uma sessão de mediação, tudo acontece de maneira muito aberta. Não há uma sequência rígida de atos que devem ser praticados em determinada hora, em determinado momento. Ele é uma forma muito aberta e muito ampla e realmente ele busca o diálogo. E ele tem esse ar, esse aspecto mais informal. O princípio da autonomia da vontade das partes, ele está previsto também no artigo 2º, parágrafo 2º da Lei de Mediação. E ele diz que a mediação ela garante total liberdade para as partes transgredirem ao longo da negociação, dando incentivo para que seja feita e cumprida a vontade das duas partes, né? Ela busca autonomia de resolver o conflito de acordo com a própria vontade das partes, sem a interferência do mediador. A busca do consenso, ela se refere à comunicabilidade. Ela busca, ao longo do tempo, concretizar o acordo ou então a possibilidade de um acordo futuro, mesmo que não ocorra nesta sessão de mediação, mas em sessões futuras. O último princípio que vamos destacar aqui é o princípio da confidencialidade. Ele está disposto nos artigos 30 e 31 da Lei de Mediação e também no artigo 166, parágrafo 1º e 2º do Código de Processo Civil. Segundo esse princípio, os assuntos tratados na mediação são de conhecimento apenas das partes e do mediador. Não pode, então, que nenhuma dessas partes divulgue informações obtidas na mediação e também é proibido o uso delas em juízo. O mediador ele só vai poder transmitir algum conteúdo do que foi dito ali, caso haja um acordo, caso haja uma homologação do acordo. Se não houver homologação do acordo, ele não pode ser transmitido de maneira nenhuma, preservando sempre a confidencialidade da sessão. E o que você achou, segundo o que a gente explicou, o que você achou da mediação? Bem legal, bem explicado, na verdade. Eu não sabia o que era, eu achei bem interessante agora de saber. Muito obrigada. Então tá bom, obrigada. E sabendo da explicação e ouvindo a explicação, o que tu achou da mediação, tua opinião sobre? Na verdade, eu já cheguei a conhecer já sabia mediação como foi? por conta de problemas da família, sobre coisas de direito. Isso, como tem vários órgãos que trabalham com isso, né? Sim. Tem algum familiar que já participou de alguma sessão de mediação? Sim, bastante. Já? Então tem alguns familiares que já participaram. E tu sabe se nas experiências que eles tiveram uma experiência boa da mediação? Sim, porque geralmente não só familiares como amigo, conhecido, questão de pensão alimentícia, né? Daí as pessoas se separam, daí tem essas brigas, né? Eu sempre conheço mediação por conta disso. Hoje em dia é muito pensão alimentícia, né? Sempre tem mediação, o juiz tem que decidir alguma coisa para não ficar muito pesado para um lado ou para o outro. Mas bastante pessoal por causa disso. Né? Fechou. Muito